aí, pessoal, tudo bem? Seguindo aqui com o nosso curso de História da Música, eu tinha imaginado tratar hoje do ofício divino ou da liturgia das horas, mas aí comecei a escrever o roteiro, comecei a estudar as coisas e vi que eu precisava falar de outra coisa antes disso, né? Me refiro ao princípio da tradição musical na igreja. Até onde a gente sabe, desde que a igreja existe, existe música dentro da igreja, né? Isso é evidente que tem consequências importantíssimas para a nossa história. Se a gente pode contar uma história da música, é porque essa música foi escrita. E onde é que essa música foi escrita? Justamente, ela foi escrita dentro da igreja a princípio, não? Bom, ainda na antiguidade, quando o cristianismo não era a religião oficial do Império Romano, os cristãos já cantavam para fazer suas orações, especialmente quando estavam reunidos. Por que eles cantavam quando tinha mais pessoas em especial, né? Bom, você imagina que numa época que não tinha microfone, não tinha aparelho de som, o pessoal não ia ficar gritando uma oração, né? Isso é muito desagradável. Para você poder fazer se ouvir um Pai Nosso, você não vai rezar com a voz falada, porque fica muito baixinho, né? Pai Nosso, blá, 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 blá. Fica muito mais fácil se a gente entoar isso. Pai Nosso que estais no céu, da, 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 qualquer coisa assim, não é isso? O principal objetivo do canto, da música, especialmente no princípio da era cristã, era fazer com que o texto fosse compreendido. Então, no comecinho, a gente está falando de músicas que têm duas, três, quatro notas, não é isso? Porque a função não era tanto estética, era mais uma coisa de compreensão do texto mesmo, né? Foram eles que inventaram esse tipo de prática? Claro que não. Quem estuda isso diz que foram duas fontes principais que levaram os primeiros cristãos a cantar, né? E a maneira com a qual eles cantavam. A primeira delas é a prática que eles tinham nas sinagogas. Os primeiríssimos cristãos, a gente sabe, nasceram judeus, não é isso? Então a maneira com que se fazia na sinagoga lá, antes, ainda antes de Cristo, no princípio, nos tempos antigos, aquilo teve uma influência muito grande na música que eles faziam nas suas celebrações, né? Além disso, a música pagã que se fazia nos ambientes onde as igrejas foram se espalhando e foram se aculturando, né? Isso continua acontecendo em diversos níveis. Então, o pessoal que estava em uma determinada região aprendia música, ouvia música como se fazia nas ruas ou em outras celebrações de outras religiões, incorporava certos elementos na sua maneira de cantar, né? Além disso, é evidente, os próprios cristãos tinham sua criatividade, sua inventividade, pensavam coisas e eles mesmos trouxeram elementos novos para a música, né? Vamos olhar aqui rapidinho a nossa linha do tempo que a gente falou da semana passada, que é para poder situar aqui de que época que a gente está falando, né? Bom, vocês estão vendo aqui. Vocês lembram que eu falei que a ascensão de Carlos Magno, que está aí no ano 800, né, teve consequências importantes para a música medieval, não é? Eu comentei. Acontece o seguinte, quando a gente está falando em música da Idade Média, muito provavelmente você pode pensar assim, canto gregoriano, e aí você imagina uma coisa parecida com isso aqui, né?
Porém, importante lembrar é o seguinte, deixa eu tirar aqui. Isso que a gente chama de canto gregoriano foi o desenvolvimento ou apropriação de um jeito de cantar, um dos estilos litúrgicos da Igreja Católica. Antes de Carlos Magno, existia um monte de cantos litúrgicos. A gente chama de canto-chão, muitos estilos de canto-chão. Quando Carlos Magno ascendeu ao poder, uma das coisas que ele fez para tentar unificar o seu império foi obrigar as igrejas a adotar um dos estilos, especialmente aquele que se cantava em Roma, certo? Quer dizer que tinham outros? Sim, vários. Só do lado ocidental, vamos colocar assim, da Europa, a gente tem o canto galicano da Gália, não é? Ali uma partezinha da França, um canto que se fazia na França, que hoje a gente chama de França, mas não era assim na época. O canto celta, que se fazia na Irlanda. O canto mozárabe da Península Ibérica, a gente vai ouvir um exemplo. O canto romano mesmo, antigo, antes do canto gregoriano. E o canto ambrosiano, de Milão. Na parte oriental da Europa, especialmente influenciada por Constantinopla, né? A diversidade foi, acho que ainda maior. Eram diferentes estilos sendo praticados na Antioquia, em Bizâncio, na Síria, na Palestina, na Geórgia, o canto copta, armeno, eslavo e mesmo etíope. Eu tenho aqui alguns exemplos de cantos diferentes e eu vou pôr para vocês ouvirem. Se você ouvir com atenção, atenção mesmo, certo? Então, tira aí a aba do Facebook ou outra coisa que você esteja fazendo. Para tudo, né? Coloca fone de ouvido. Eu vou fazer isso. Vou deixar uma tela escura com o nome do estilo do canto enquanto está tocando o exemplo, tá? Presta atenção o máximo que você puder. Ouça algumas vezes. Você vai notar que o jeito de cantar, os intervalos, o ritmo, tem coisas em comum, mas também tem muita coisa diferente de cada um dos cantos, beleza?
Bom, ouvimos dois exemplos e agora, como falei, eu quero tocar um exemplo do estilo mozárabe, que se praticava na Península Ibérica. Hoje a gente chama de Espanha, Portugal, não é? Quero que vocês... Vou guiar a escuta, não queria, mas tudo bem. Eu digo, preciso que vocês lembrem o seguinte, a Península Ibérica foi tomada, alguns dizem invadida, mas não sei se foi invadida o termo, né? Mas os árabes muçulmanos entraram na Península Ibérica e lá ficaram, influenciaram profundamente a, todas as artes, o jeito de vida, a língua, a culinária, enfim, tudo que vocês podem imaginar. E por que que não influenciariam o canto da igreja, né? Então, ouçam isso. Os caras ficaram lá por pelo menos 700 anos, pessoal. Os cristãos começaram a brigar com eles para expulsá-los de lá, ainda no século VIII, e só conseguiram no século XV. Imagina, uma briga de séculos, né? Eu acho particularmente bonito esse canto mozárabe. Entre esses três cantos que a gente ouviu, apesar de serem bem diferentes, algumas coisas são comuns. A gente vai ver com calma, estudar as características do canto-chão, mais adiante, né, do canto gregoriano. Mas, a princípio, é importante destacar a monofonia, ou seja, você não tem várias melodias acontecendo ao mesmo tempo, você tem uma voz, não é isso? Mesmo que seja um coral cantando, é uma melodia, né? E também não tem instrumento. Porque o objetivo é a palavra, a oração, o texto, a concentração. Não tem sentido você colocar um violão tocando, um tambor, nada disso, né? É para entender o texto e orar. Como é que se aprendia essa música? Como ela era transmitida, né? Finalmente, vocês podem imaginar que no começo a transmissão se dava de maneira oral. Um cara canta, o outro repete, até aprender. Como se, enfim, a gente faz isso até hoje, né? Em algum momento, lá pelo início do século IX, veja, a gente está falando do ano 800 e qualquer coisa, né? O pessoal começou a procurar uma maneira de escrever a música, né? Não por acaso, provavelmente, é justamente no princípio do reinado de Carlos Magno. Por que que eles queriam escrever? A princípio, o cara não queria escrever para... Ah, olha a música que eu fiz, põe lá, manda um e-mail, né, para outro padre e tal. Não era isso, não. Eles queriam lembrar a melodia, né? Escrevia só para ajudar a lembrar. Então, não era uma coisa assim para você fazer a performance, como a gente faz hoje, não era para cantar com aquele negócio, né? Era mais no sentido assim, puxa vida, hoje é domingo de Páscoa, a gente vai ter que cantar aquela música que a gente só cantou no passado, né? Eu não lembro direito como é que era aquela melodia, então eu vou lá no livro e vejo para lembrar da melodia, né? Não vou usar aqui enquanto estiver cantando. Essa escrita, como você pode imaginar, não é uma partitura como a gente tem hoje, né? Como é que se escrevia isso? Bom, se você pedir para uma criança tentar desenhar uma melodia, ou para um adulto que não tenha formação musical, procurar desenhar uma melodia, muito provavelmente você vai ver umas linhas ascendentes ou descendentes, riscos, curvas, contornos, esse tipo de coisa. E era assim que se fazia. As primeiras partituras, vamos colocar entre aspas, eram desse tipo, né? Qual que é a mais antiga delas? Bom, olha que legal.
A mais antiga partitura da nossa tradição, que a gente tem notícia, pelo menos, que a gente encontrou, está no museu, Museu Estadual da Baviera. Fica lá em Munique, na Alemanha. Será que em algum momento esse museu vai pegar fogo, que nem o nosso, levar essas riquezas todas? Acho que não, né? Bom, essa partitura é da década de 830. Pessoal, um documento de 1200 anos. Eu fiquei muito feliz porque eu encontrei uma imagem dessa partitura. Olha que coisa incrível. É com isso aqui que os caras lidam quando estão estudando essas coisas, né? Não parece uma partitura, né? Claro que não parece. Mas olha aqui, embaixo, não sei se dá para ver, vou aproximar, tem esses risquinhos em cima das palavras, né? Pequenas cunhas, coisas assim. Essa aqui é a mais antiga, o mais antigo documento que a gente tem na nossa tradição, que tem uma melodia escrita. Isso é de um artigo muito interessante, que eu vou pôr aqui também para a gente ver. A arte da prósula. Eu não vou comentar a prósula, porque aí é um assunto mais complicado, mas eu vou abrir aqui só para vocês verem, porque tem outros exemplos dessa escrita, né? Tá vendo? Tem a palavra, isso aqui é uma escrita melismática, tem só uma palavra e um monte de notas cantadas sobre a mesma palavra, né? Aqui tem os desenhos da escrita e aquilo que o pesquisador está transcrevendo em notação moderna, né? Aqui mais alguns exemplos. Eu vou retomar esse assunto, mas vejam, cada região do mundo naquela época escrevia isso de uma maneira diferente. Não era tudo igual, né? Alguns tinham semelhanças, outros diferenças. Imagina o trabalho fantástico que é do pesquisador que vai estudar como é que esses símbolos representam, quais as diferenças da escrita de uma região para outra, né? Enfim, muito bacana, o artigo está, claro, referenciado. Aí no fim, se você quiser, você pode ter acesso, né? Isso aqui é uma partitura antiquíssima, né? Tem aí uns 1000 anos ou coisa assim. Bom, pessoal, esses documentos, no princípio do século IX, eram muito raros. A gente tem poucos dele, né? E à medida que o século IX vai passando, vai aumentando o número de exemplos de documentos que sobreviveram ao tempo. Então a gente entende que esse tipo de notação foi sendo divulgada, difundida, as pessoas foram praticando essa maneira de escrever as melodias. Até que no final do século IX a gente já tem livros inteiros, missais, né, com todos os cantos registrados, isso tudo. Então, por alguns séculos, a gente escreveu música desse jeito, notação neumática. É uma música belíssima. Eu não sei vocês, mas eu acho esse assunto fabuloso. Bom, na semana que vem a gente vai um pouco adiante nessa história e fala agora sim do ofício divino. O que é isso? O que a música tem a ver com isso? Um abraço, bom final de semana. Alleluia.